O debate, o nosso amigo colega também, Augusto Pelembe, do MDM. Parece que não está satisfeito com a vitória de Donald Trump, tendo em conta a antevisão das eleições na semana passada. Muito bem. Mas antes eu quero parabenizar, não é, o MDM, em primeiro na fila municipal de Gurui. Está de parabéns o Orlando Janeiro, está fazendo um bom trabalho, está a construir as estradas. Também Quilimane acabou de comprar uma pá niveladora, vai melhorar muito a situação do lixo. Em Sofala, o presidente David Simão na Beira também apresentou caminhões que vão ajudar na recolha de resíduos sólidos. E também a minha bancada na Assembleia da República, que me representa e representa os moçambicanos, sobre a queda, não é? A renúncia do Edson Macuacua na presidência da comissão do inquérito, que foi movida exatamente pela bancada do MDM. E eu espero que essa luta continue, porque eu acho que ele devia, por fim, demitir-se como presidente da Comissão da Legalidade, porque, sendo a primeira comissão que verifica a documentação, eu não acho justo que ele continue naquela comissão, porque ele não olhou, estando ele em conflito de interesse, aceitou assumir um cargo que não devia. Mas, enfim, está de parabéns o meu partido. Agora, quanto a Hillary Clinton, eu apostava nela, sinceramente, por achar uma mudança em termos de gênero. Também é um partido democrático, o MDM também se identifica com a democracia. Mas, mais uma vez, os americanos provaram o que é a democracia. Eu acho que ganhou nessas eleições a democracia em termos de alternância no poder. Mostrou-nos todos nós que os americanos têm visão daquilo que são, o que é a política, não é? E eles querem ver sempre uma alternância, porque o que nós não assistimos em África, onde os governos permanecem 40, 50 anos no poder e fazem de tudo para não sair, os americanos, o povo americano entende que é na alternância que se colhe bons frutos. Agora, eu acho que o que ajudou Donald Trump, para mim, foi ele conseguiu expressar aquilo que os americanos traziam no coração e que muitas das vezes não conseguiam dizer. E Donald Trump veio, quando fala da criminalidade, da construção do muro entre os Estados Unidos e o México, aquela confusão das drogas. Eu acho que aquilo os americanos traziam consigo dentro do coração, mas não tinham alguém que pudesse vir e dizer, não, nós vamos construir esse muro, nós vamos deportar todos que cometem crimes, que trazem confusão nos Estados Unidos. Também acerca da religião islâmica, aquela confusão que existe sobre o terrorismo. Então, Donald Trump foi aquele que conseguiu mostrar, dizer aquilo que os americanos tinham no coração. Agora, sobre as manifestações, eu acho que é normal, não é? Uma parte queria que Hillary fosse presidente da República, não conseguiu. Eu acho que vai acontecer o mesmo que aconteceu com o Brexit. Houve manifestações, mas no fim de tudo as pessoas se conformaram. Eu estive atento a uma das manifestantes que até chegou a dizer que é uma demonstração de que ele não estará à vontade para fazer muitas daquelas promessas polêmicas que ele fez. O povo estará atento para controlar-lhe, para fiscalizar o seu trabalho. Então, os americanos têm feito essas manifestações também para mostrar a ele que haverá uma oposição quanto às suas políticas que ele prometeu fazer. Agora, quanto a ele, eu queria que ele cumprisse uma das promessas que eu, encarecidamente, se eu tivesse a oportunidade de conversar com ele, era aquela da erradicação de alguns líderes africanos corruptos. Eu sinceramente, sou apologista, não é? Eu queria tanto que ele, essa promessa ele cumprisse, não é? Que é não apoiar esses governos africanos que muitas das vezes dominam através da corrupção, querem permanecer por muitos anos nos países e não respeitam a democracia, não respeitam a alternância no poder. Acredito eu que se ele cumprir com essa promessa, para mim, será um presidente
mais valia aí um presidente que eu, apesar de não ter sido a minha primeira aposta, mas acredito que se ele cumprir muito mais sobre a África, estarei lhe apoiando de todo o coração. Muito bom, Augusto Pelém. Vamos voltar ao nosso amigo que introduziu o debate. Temos já assistido uma ligeira mudança do discurso em torno daquilo que foi a sua campanha e o que está a acontecer nos últimos tempos. É uma pequena, ligeira mudança. Ele prometeu muita coisa, mas nos últimos dias temos acompanhado assim, uma pequena mudança. Isso está a decepcionar alguma opinião pública, em tanto que tal. O que é que tem a dizer? Ele até prometeu manter algumas políticas do Obama, que tem a ver mais ou menos com a saúde, se não me falha a memória. O que é que tem a dizer em relação a isso? Para um povo que estava preparado para uma mudança, se calhar radical, conforme o seu discurso, e hoje vem mudando um pouquinho o seu discurso. O que é que está a acontecer? Bom, eu penso... repara que, normalmente, no primeiro mandato de qualquer dos presidentes americanos, a política, a sua preocupação está mais virada para a política interna. E depois disso, é que se preocupa com a política internacional, mantendo sempre duas alianças importantes. Uma é a questão do Médio Oriente, a segunda é a questão vitalícia, que é a Rússia. Para que caminho a Rússia vai? E se for ver também, durante a sua campanha, o Donald Trump mudou por 2 vezes os seus assessores de campanha. Isso significa que alguns dos discursos iniciais eram desfasados de uma realidade. Olha, bem falou sobre, por exemplo, a questão dos muçulmanos, mas nos Estados Unidos tem acima de 6 milhões e 800 muçulmanos que vivem lá e são americanos. Então, era um conceito errado ou uma interpretação errada do que ele, na verdade, queria. E hoje, quando vem aclarar que, afinal de contas, ele quer dizer que qualquer muçulmano que venha, até especificou do Médio Oriente, vai passar por um escrutínio cerrado, para poder ser permitida a entrada ou não. E a segunda parte é que fala sobre a questão do muro com o México. Olha, todos nós sabemos que o México é um dos países que mais mão de obra dá aos Estados Unidos da América. E segundo, o presidente americano não tem todo este poder de poder vetar ou não a entrada de um certo país, porque isto não cabe ao presidente dos Estados Unidos da América. Se for a ver, os Estados Unidos da América é um dos países no mundo que não tem ministro de negócios estrangeiros. Não tem. Então, o sistema federalista, para dar-lhe um exemplo ainda mais concreto, na Filadélfia, a pessoa pode ficar até 7 anos e meio sem visto, desde o momento que esteja no estado de Filadélfia. Mas se sair para o seu estado vizinho, pode ser questionado o visto. Então, existe um número de questões que o Donald Trump foi misturando entre a política real e simples discursos que eram necessários ser ouvidos por uma certa população. Segundo, a questão da política interna. Olha, Donald Trump pegou nas questões que eram problemáticas internamente e usou-as no seu discurso político. Agora, efetivar estas ações pós-eleição, elas já precisam ser muito bem pragmatizadas do ponto de vista político. Uma coisa é o discurso, o segundo é como tornar isto possível, como tornar este discurso possível. Muitas das vezes, os discursos eleitorais têm que ser transformados em políticas depois. E, ao serem transformados em política, vai-se observar se é uma política válida, realista ou não. E, muitas das vezes, chega-se a uma conclusão que não é realista. Nós percebemos Barack Obama com um dos seus pilares de campanha, que assim que ele entrasse, iria terminar com Guantánamo, com a prisão de Guantánamo, em Cuba. Mas ele está a sair já daqui a um mês, Guantánamo existe. Então, significa que durante 8 anos, todo mundo, na política internacional, estava mais do que ciente que este presidente, que acabou até por ser aplaudido pelo mundo, Barack Obama, ao assumir, enquanto ele estiver na presidência, Guantánamo não irá existir, até teremos mais intervenção do ponto de vista da África. Não aconteceu. E dissemos que teremos menos conflitos no mundo. Não aconteceu. Dizer que no período de Barack Obama existiram mais conflitos do que no período de Bush. Então, estamos a dizer que, olhando para a política realista dos Estados Unidos da América, encontramos diferente daquilo que muitos dos presidentes dizem na sua campanha. Agora, é importante que o Donald Trump também melhore a sua relação, por exemplo, com alguns blocos. Não é realístico dizer que os Estados Unidos da América vai cortar relações com a NATO,
Sabemos que isto não é verdade. Então, pode até ajustar. E não é verdade também dizer que vai refazer, por exemplo, o acordo que tem com o Irão, porque nos Estados Unidos não fez sozinho. Foi o mundo todo que fez um compromisso com o Irão para que deixasse de produzir urânio. Então, Donald Trump não poderia olhar para isso no ponto de vista de campanha, tendo em conta que os democratas foram os que fizeram o acordo. Mas na política realista, ele sabe muito bem que isto não vai acontecer. Muito obrigado. Vou colocar a mesma questão assim, professor Gilão Cumpani. Houve mudança de discurso do ponto de vista daquilo que foi a sua campanha eleitoral e há poucos dias temos notado que ele vai manter algumas políticas do governo anterior. Isso é normal numa democracia, num povo em que esperava, se calhar, mudanças radicais nos Estados Unidos. Bom, as mudanças mais importantes que Donald Trump prometeu fazer, não recua nelas. Tanto mais que na primeira entrevista que ele concedeu ao Wall Street Journal, disse que uma das suas primeiras medidas será catalogar, registrar, portanto, expulsar todos, cerca de 2 ou 3 milhões que ele estima que existam, 2 ou 3 milhões de imigrantes ilegais. E eu penso que é preciso disciplinar a migração internacional, o serviço, é preciso disciplinar esta coisa de saltar fronteiras. Eu não estou contra isso e ele diz que vai à frente com isso. Portanto, ele não está a mudar completamente todo o seu discurso. Sobre o Obama, que ele disse que vai manter parte do programa, é que na conversa que ele teve com Obama, verificou que há benefícios que estão a sair desse programa para o povo e ele quer manter isso. Se resolve um problema doméstico, por que ele vai retirar? Portanto, mas ele não está a dizer que vai manter todo o Obama quer. Aquilo que é bom, ele vai deixar ficar. Aquilo que não é bom, não vai deixar. O Donald Trump disse aquilo que não é bom, é sobre isso que ele vai trabalhar. E ele vai fazer essas mudanças, eu espero que sim. Portanto, eu não estou a ver uma mudança muito radical do discurso dele agora e depois da campanha. E podemos esperar que à medida que ele vai se apercebendo melhor dos problemas que a sua sociedade enfrenta, ele vai corrigindo um bocadinho o seu discurso. Isso é normal, em toda parte do mundo se faz isso. A política tem que atender problemas das pessoas. E se o objetivo dele é ser um bom presidente, ele tem que atender os problemas das pessoas, depois de os compreender melhor. Ele pode ter tido uma má compreensão de alguns desses problemas no momento de campanha, mas agora que está a começar a inteirar-se do processo... Então, a fase da campanha é uma fase de muita tensão. Ele fez a campanha numa fase de muita tensão. Sim, mesmo por questões, ele queria. Por questões mesmo técnicas, se calhar vou passar a palavra para o nosso colega Augusto Pelém. Augusto Pelém, vou colocar a mesma questão sobre aquilo que foi mais ou menos uma ligeira mudança de discurso, manter algumas políticas de Obama na governação de Donald Trump. Eu acho que, para mim, foi uma estratégia de campanha, não é? Que ele conhecia o coração dos americanos e ele queria expressar, queria tocar no ponto fraco dos americanos, não é? Aquilo que eu dizia que muitos tinham dentro de si, mas não sabiam como se expressar, e viram em Donald Trump uma pessoa capaz de transmitir aquilo que os americanos tinham dentro de si. E agora a estratégia deu os seus efeitos, ele conseguiu alcançar o seu objetivo e até no primeiro dia, ele já, na sua primeira aparição, ele já demonstrou uma calmia, uma mudança de estratégia, o que é normal. Agora, me admirou também, fiquei surpreso quando ele diz, porque uma das controvérsias, ele estava contra o plano de saúde que Barack Obama queria ou estava a implementar. Também ele já demonstrou que vai usar de uma parte daquilo que Obama implementou, daquele plano de saúde. Também sobre o muro, a construção do muro com o México, disse que uma parte sim, mas outra parte vai ser uma vedação. Também sobre a política, como dizia Mohamed Yassin, dos muçulmanos. Então, há uma mudança, não sei se é estratégia, mas é radical, porque na campanha ele demonstrou que estava bem decidido, sendo presidente, a tomar aquelas decisões de construir um muro, de deportar todos os imigrantes, de mudar aquele plano de saúde de Barack Obama, de não deixar nenhum muçulmano entrar nos Estados Unidos.
mas isso tudo ele mudou. Eu acredito que era uma estratégia de campanha e agora, como presidente, vai ter muita oposição. Inclusive, assistimos na campanha, havia oposição mesmo dentro dos republicanos. Acredito eu que mesmo no Senado, ele também, se tomar essas decisões radicais, vai ter oposição do seu próprio partido, porque estrategicamente não é eficaz. Como dizemos no medicina, há muitos imigrantes lá que trabalham para o bem da economia americana. Tem quase 6 milhões de muçulmanos, então não é estratégico expulsar todos de um país. Então eu acho que... Afinal de contas, são americanos. São esses 6 americanos. milhões de Eu muçulmanos. acredito que agora que já está com os pés assentados no chão, muita coisa ainda vai mudar e acredito que vai tomar um rumo certo, vai colocar a cabeça no lugar e vai levar um país a um bom porto. Muito obrigado, foi mesmo em jeito de introdução. Vamos passar para um outro tema.